E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Nessa quarentena eu tô meio que perdendo a noção do tempo. Não tô conseguindo reconhecer quais são os dias da semana. Hoje é domingo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a historicidade de Jesus. Hoje a gente comemora justamente a ressurreição de Jesus, certo? E eu vou falar um pouquinho sobre a historicidade dele, porque eu não sei o que está acontecendo, afinal de contas, que as pessoas ainda duvidam que Jesus seja uma figura histórica. Os próprios documentos bíblicos são provas da existência de Jesus. Nós temos muitas cópias das cartas que foram enviadas de Paulo para as igrejas, de Pedro para as igrejas. Nós temos as cópias das cartas de Judas, da carta de Judas para as outras igrejas. E todos eles têm em comum que eles têm muitas cópias que foram feitas no mesmo espírito do restante das escrituras bíblicas. Né? Assim como não são todos os documentos bíblicos iguais, cópias de outros documentos históricos também não são 100% iguais. Né? Agora, 80, 90, 70% desses escritos têm que ter uma similaridade, têm que ser parecidos. E no caso da Bíblia, a grande, enorme, esmagadora maioria dos documentos que nós encontramos tem exatamente as mesmas palavras, a mesma quantidade de linhas, de palavras, de tudo, porque existia um motivo religioso para eles fazerem aquilo. Se você já leu a Bíblia, você deve ter visto em algum lugar escrito que é daquele que modificaram um J ou um tio das escrituras. Então existia um rigor na escrita. Os cristãos eles começaram a fazer cópias das cartas com o máximo de fidelidade possível do que vinha. Por exemplo, a igreja de Éfeso recebia uma carta de Paulo. Com toda a fidelidade que eles podiam, eles faziam uma cópia e mandavam para a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna lê aquela carta, faz uma cópia e manda para uma outra igreja. Entendeu? E assim as igrejas cristãs iam se comunicando, iam fazendo transitar os documentos que mais tarde viriam a ser o Novo Testamento. Agora sim, existe alguma outra coisa além da Bíblia para nos mostrar que Jesus era realmente uma figura histórica? Existem muitos documentos, algumas dezenas, acho que se não me engano uns 30, entre 35 e 40 documentos que confirmam que Jesus de fato existiu. E as fontes que são mais citadas, que são extra-bíblicas, são Tácito, Suetônio e Flávio Joséfo. Tácito, por exemplo, ele falava assim, ó, eu vou ler só um trecho que Tácito cita os cristãos, né, e a figura de Jesus. Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Qual que é a crítica que fazem a respeito dessa parte? Quando uma pessoa se dizia Messias, em grego, dizia-se que ele era um Christos, né? Que ele era um Cristo, uma figura messiânica no qual as pessoas criam, né? Um profeta. Alguns dizem que poderia ser qualquer Cristo, mas olha só, ele acrescenta detalhes. Ele fala que era o Cristo que estava que foi condenado por Pôncio Pilatos. Ele fala que foi o Cristo durante o reinado de Tibério e fala que foi reprimida essa superstição por algum tempo e tal, e que rompeu novamente. Não apenas em toda a Judéia, né, onde o problema teve início, ele fez questão de ressaltar isso, mas também por toda a cidade de Roma. Então não é qualquer Cristo, é um Cristo que tinha todos esses critérios. E aí são poucos os Cristos nesse critério. Inclusive, assim, você consegue perceber pelo estilo
que ele fazia uma crítica muito pesada aos cristãos, porque obviamente como ele era romano, ele não gostava de cristão, tá? Como os judeus, por instigação de Cristo, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele, Cláudio, os expulsou de Roma. Isso aqui é um escrito de Suetônio. Ele viveu entre 117 e 138 depois de Cristo, tá? E aqui ele está falando especificamente da perseguição aos cristãos. Então, não está falando necessariamente da figura de Jesus, mas ele deixa bem claro aqui que os judeus, por instigação de Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, eles estavam provocando alguns distúrbios na cidade. Distúrbios. E aí nós temos um historiador, que ele era historiador mesmo, que confirma a historicidade de Jesus, e ele principalmente, ele era contemporâneo de Jesus. Tá? Ele viveu durante aquele tempo. Esses escritos eles surgiram mais ou menos em 95 depois de Cristo. E aí tem uma citação dele, deixa eu só ver se eu consigo achar. Olha aqui, olha. Naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que o podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Né? Ele afirma, ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz por denúncias dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme for anunciado pelos divinos profetas. A seu respeito, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data, subsiste o grupo dos cristãos, isso é 95 depois de Cristo, assim denominado por causa dele, do Cristo. Né? Cristão é miniatura de Cristo, pequeno Cristo. A divergência na história está justamente no texto em árabe, mas esse texto ele foi surgir 600 anos depois. Tá? Foi uma cópia que surgiu 600 anos depois que não falava que ele era o Cristo. Falava assim, naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucificação. Estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas anunciaram essas coisas maravilhosas. Talvez. Então alguns historiadores falam, olha, a cópia em árabe não fala isso, que ele era o Cristo. Ok, mas a cópia em grego fala que ele era. Entendeu? Então, existe uma divergência. O texto original existe? Acho que não. Sinceramente, eu não pesquisei se ele existe. Se você cair nesse tipo de crítica, você vai acabar criticando também escritos de Homero, por exemplo, que todos atribuem a Homero. Você vai falar que esses escritos não foram feitos por ele, né? Que Guerra do Peloponeso, os escritos de Heródoto, a maioria deles não sobreviveu ao tempo. A gente tem cópias desses documentos. Tá? Então, se você cair nessa crítica, se você fizer essa crítica positivista, né, ferrenha, de que se o documento não é o documento original, então ele não vale, de que se não for nada além do documento, então não vale. Se você fizer esse tipo de crítica, você vai cair num erro muito, muito, muito comum de qualquer outra pessoa que não conhece de fato como é que funciona a metodologia histórica. Porque toda metodologia histórica considera todos os outros fatores, inclusive arqueológicos, da ciência, todo um arcabouço para poder fazer essa consideração. Então, no caso de Flávio José, ele era contemporâneo de Jesus. E ele faz um relato extra-bíblico bem parecido com aquilo que a própria Bíblia diz de Jesus. Então é muito provável, inclusive, que a própria Bíblia esteja correta. Tá? Então, se você quiser, assim, se você não acredita em Jesus, se você não acredita em Deus, ok, vai ser feliz com o seu não acreditar, mas você não pode chegar ao extremo de virar para as pessoas e falar que Jesus não existiu e que ele era uma construção vinda de outros deuses. Tá? Até porque a figura de Jesus ela perpassa por muitas outras etapas que não são necessariamente a do tempo dele. Tá bom? Então é importante você
se ater a esses pequenos detalhes, tá bom? Se vocês quiserem algum insight a respeito de alguma coisa, de um assunto que chama a atenção de vocês, manda para mim, comenta aqui embaixo, aproveita, se inscreve, marca gostei lá no comentário. Se você não gostou, só comenta para mim, não marca não gostei não, porque né, seja brother, tá? Mas se você não gostou, se você quer algum outro assunto, fala comigo. Fala comigo e a gente vai ver o que faz. Beleza?